Era mesmo só para vos dar conta daquilo que foi a participação pública antes de levarmos a carta à reunião de Câmara, onde eu espero que ela finalmente seja aprovada. Portanto, é esse o nosso plano. Portanto, como sabem, tivemos aqui um processo de participação pública, teve aberto 60 dias e tivemos mais de 80 participações. Portanto, eu pedi aqui à equipa, aqui pelo engenheiro Marco, que vos vai aqui fazer uma síntese do que é que foi essa participação pública para o Conselho ficar a saber exatamente quem é que participou, o que é que participaram e o que é que disseram, e depois eu só volto a falar no fim e dizer o que é que nós estamos a pensar em incorporar daquilo que foram as participações. Portanto, Marco. Portanto, olá, boa tarde. Esta apresentação vai ser um bocadinho sobre o processo de participação, a forma como nós analisamos, a forma como vamos apresentar a análise no relatório de ponderação e alguns resultados que já temos dessa ponderação, ainda numa forma que consigamos apresentar numa curta apresentação, porque cada participação será alvo de uma ponderação específica. Portanto, esta reunião surge, já é a 7ª do Conselho Municipal, desde que foi reativado, e faz parte de um processo de participação da Carta, fez parte de um processo de participação da Carta desde o seu início, e é importante que está previsto na monitorização da Carta que continue posteriormente a fazer parte das análises da Carta. O processo de participação da Carta no período formal de consulta pública envolveu uma muito ampla divulgação desta participação e dos canais utilizados para participação. Para além da participação formal, foram feitas 8 sessões públicas, todas as semanas 2 sessões durante o mês, 4 sessões temáticas de esclarecimento de alguns temas da Carta e 4 sessões participativas de reflexão e debate com uma série de pessoas em várias mesas a discutirem temáticas e que tiveram resultados. Estas sessões temáticas foram em vários locais de Lisboa. Portanto, a primeira, aumentar a oferta pública de habitação, a segunda, sobre a redução das assimetrias no acesso à habitação, a terceira, sobre a habitação cooperativa e em parceria, e a quarta sessão sobre o tema de regenerar a cidade esquecida. As sessões participativas foram, portanto, como eu disse, 4 sessões, decorreram na sala do Arquivo dos Passos do Conselho, inscreveram-se algumas pessoas, cada sessão teve até 30 pessoas, no total foram 98 participantes que participaram nestas sessões, e aqui algumas estatísticas da distribuição etária por género. Destacaram-se participações de pessoas integrantes em grupos comunitários e da freguesia de Marvila. Isto era uma forma de participação, eram entregues alguns cartões para as pessoas se pronunciarem sobre algumas temáticas, de algumas medidas, e aqui foram os temas mais debatidos, da informação que nos chegou. Eu queria dar também um agradecimento também em nome da Sra. Vereadora ao Lisboa Participa, porque tiveram a organizar e foram muito diligentes e fizeram um trabalho extraordinário, quer na organização destas sessões, quer no tratamento da informação que resultou destas sessões e que nos chegou. E em relação às participações formais, foi divulgado um modelo de participação e havia vários canais para recepção de participações. Nós recebemos 88 participações, maioritariamente por e-mail, mas algumas delas no âmbito das sessões participativas pela divisão de participação e outras na loja Lisboa. Portanto, estas 88 participações recebidas, depois de analisarmos, 73 eram de pessoas individuais e 15 eram de entidades. Também depois de analisar, percebemos que havia uma grande parte das participações que eram pedidos de habitação
e que eram pedidos de habitação, não, 24 participações eram pedidos de habitação, mas havia muitas participações que estavam completamente fora do âmbito, participações vazias ou sem conteúdo, participações que eram as matrizes que resultaram das sessões participativas e que foram analisados nesse contexto, e 32 questões pessoais, a maior parte delas pedidos de habitação, e situações bastante dramáticas de pedidos de habitação. Que não foram analisados, porque não tinham propriamente participação para a carta, eram pedidos diretos de habitação e, portanto, foram encaminhadas para os serviços competentes. Dentro do âmbito e aquelas que foram sujeitas à ponderação são 47, e destas 47, portanto, há resultados que decorrem das sessões participativas e resultados que decorrem das fichas de participação. Os resultados que decorrem das sessões participativas serão apresentados numa matriz que pondera cada discussão de cada medida, nas várias sessões participativas. E, portanto, todas as medidas foram alvo de sugestões, certezas ou dúvidas. Esta era a sugestão que era dada aos participantes das sessões participativas. E para cada sugestão, certeza ou dúvida de cada medida será feita uma ponderação. No caso das participações formais submetidas naquele formulário, ou naquilo que foi recebido formalmente por e-mail, iremos elaborar para cada uma daquelas 47 sujeitas a ponderação uma ficha de ponderação que detalhará quais é que foram as temáticas abordadas, tentámos extrair as propostas que estão nessas participações e a ponderação e observações sobre a totalidade da proposta. Para um apuramento sistemático da informação e para um tratamento estatístico, classificámos a participação cada participação entre proposta, comentário ou questão. Porque há participações que fazem comentários apenas à carta, há participações que deliberadamente apresentam propostas e há participações que fazem questões. Portanto, há participações que fazem tudo, portanto, em que todos os símbolos estão ativos. Sobre a ponderação, quando todas as propostas são aceites ou estão previstas na carta ou resultam em alterações que nós prepararemos à carta, consideramos esta participação como totalmente integrada. Quando parte da participação pode vir a ser integrada na carta, consideramos parcialmente integrada e quando não conseguimos integrar nenhuma proposta, definimos como não integrado. E o resultado desta participação, de cada uma delas, existiram medidas propostas que estão previstas na carta, existem medidas propostas que não estão previstas na carta, mas que se propõe essa alteração e será feita essa alteração para se virem a incluir em carta. E há propostas que estão fora do âmbito do alcance da carta, portanto, sobre legislação nacional, sobre outros instrumentos do município e, portanto, não conseguimos verter na carta essas propostas. Portanto, para uma análise já daquilo que foram as propostas, nós, daquelas temáticas que aparecem na nossa ficha de ponderação, encontramos 215 temas diferentes, que se vão repetindo dentro das várias propostas. E nós tentamos, para a análise, agrupar em 9 grandes temas. Portanto, acesso à habitação, o documento e processo da carta, a monitorização, o desenvolvimento da carta, estratos da população em particular que foram referidos em algumas participações, habitação e habitat, que envolve o património, as condições de habitabilidade, o habitat, a sustentabilidade, localizações específicas, porque há participações que se focam em determinadas localizações, a produção de habitação e os modelos de produção de habitação, questões sociais como a gentrificação, a coesão social e territorial, a regulação e todos os instrumentos de política municipal e de política pública de habitação e questões relacionadas com o turismo e com o alojamento local. Quando nós olhamos para as 47 participações, temos a azul, isto é indicativo, mas é representativo, representa a realidade, portanto, cada bola azul significa que há uma temática de uma entidade sobre um determinado tema e as entidades estão... desculpem.
e as entidades estão aqui, portanto, por exemplo, aqui é a Junta de Freguesia de Benfica e focam-se em alguns destes grandes temas que estão previstos e, portanto, aqui estão representados todos os temas que são focados. Notamos que as entidades se focam em mais temas que as participações individuais e há participações individuais que só se focam em 1 ou 2 temas da Carta. Não entrando nos grandes agrupamentos, mas especificamente os temas que são focados na Carta, nós percebemos que o tema mais focado é, de longe, o alojamento local, seguido do arrendamento acessível e habitação acessível, do turismo, da população idosa, reabilitação, habitações devolutas e cooperativas de habitação. Em termos do tipo de participação, daquilo que foi a nossa classificação, 96% das participações apresentam propostas, portanto a quase totalidade apresenta propostas. Mais de metade das participações apresentam comentários e há uma pequena parte que apresentam questões. Destas 47 participações, nós conseguimos sintetizar 245 propostas. Algumas têm o mesmo conteúdo ou repetem-se. E da nossa ponderação, aquilo entre as participações totalmente integradas e parcialmente integradas, estamos a falar da grande maioria, de 89% das participações. Totalmente integradas, cerca de 40% das participações, 38% das participações. Aquilo que depois nós verificámos é que muitas das propostas já estavam previstas na própria Carta, o que foi bom para nós perceber isso. Mas ainda assim, 34 das participações resultam em alterações à Carta. E, portanto, eu não sei se agora deixo com a vereadora aquilo que foi a ponderação das principais alterações, sendo que a Carta ainda está em processo de ponderação, ainda não fechamos. Portanto, acabamos aqui neste slide, no fundo disto tudo que vocês viram, isto são aquelas que nós estamos a considerar, depois disto tudo, ainda introduzir no documento da Carta, e por isso é que queríamos trazer aqui ao Conselho, para além daquele documento que já existe, depois estas aqui são aquelas que nós queríamos introduzir. A primeira parece-me relativamente simples, mas vou-vos expor e depois peço a vossa sugestão, que eu já sei que ali o alojamento local tem aqui para outro sítio, mas se calhar vai ser o primeiro que eu peço um comentário e se ainda der. Portanto, começamos por incorporar a delimitação de mais instrumentos de gestão territorial nos mapas e nós vamos fazer isso, nomeadamente as unidades de execução, planos urbanísticos e ARU. Eu acho que isto foi mesmo dos urbanistas, portanto, esta ideia de introduzir a delimitação vai ser incorporado, é um facto que enriquece a Carta e que nos parece bastante bem. Atualizar alguma listagem das operações que estão descritas com os próprios presidentes de junta, nomeadamente, eu julgo que foi Campo de Ourique e Santa Maria Maior, pediram para alterar um bocadinho as zonas que estão listadas, sair umas e pôr outras, e vamos fazer isto, portanto, indicações diretas, e acho que há uma associação também que fez uma destas indicações, já não sei qual foi. Estudantes universitários, é verdade, portanto, pediram para introduzir algumas zonas nas zonas prioritárias que não estavam, ou para tirar, vamos fazer isso. Agora, esta aqui levantará mais polémica, mas é uma sugestão da Junta, do Presidente de Junta de Santa Maria Maior, que nós também já fizemos uma vez, que é prever a possibilidade de discriminação positiva de residentes de longo prazo no acesso aos programas. Portanto, isto foi uma proposta que nós fizemos quando chegámos cá e que foi chumbada no Executivo, mas era uma coisa que nós próprios também achamos que sim. Mas aproveito para pôr esta ao Conselho. No fundo é o quê? Quando se abre a habitação acessível, que haja uma discriminação positiva para residentes naquelas freguesias. É uma proposta do Presidente de Junta de Santa Maria Maior, na altura ele tinha esta vontade e nós por nós também a incluímos, mas ponho aqui ao Conselho e voltamos se calhar a introduzi-la para voltar a discutir em Executivo, considerando que volta a aparecer este tema na discussão da Carta. E não é só o Presidente da Junta, há outras pessoas, havia outras participações neste âmbito. Portanto, no fundo, discriminação positiva para pessoas que moram há muito tempo em Lisboa e que estão a ver empurradas para fora das suas freguesias. É uma sugestão que nos pareceu de introduzir, ou pelo menos voltar à discussão, antes de fechar a Carta. Aumentar a prioridade a mulheres com extrema carência habitacional. Foi um dos dados também que pensámos aumentar um bocadinho a prioridade. Nós já temos uma prioridade nos nossos critérios, mas voltar a aumentar essa prioridade. Famílias monoparentais, mulheres com grandes carências habitacionais.
complementar a análise das carências habitacionais com rendimentos. Portanto, as nossas carências habitacionais estão só com base, aquilo que está na carta agora, é mais com base em pedidos diretos, e aqui vai haver mais um parágrafo na parte do diagnóstico, de pensar, de ver também quais são os rendimentos que há na cidade para aumentar um bocadinho qual é que é exatamente a carência habitacional. Para não contar apenas as pessoas que pedem, mas as famílias que têm rendimentos equivalentes àquelas que pedem, que é para vermos um espaço um bocadinho maior. Eu julgo que é isto que vai ser aqui a equipa do Marco a tentar fazer este estudo, mas parece-me que vai ficar mais rico também. A parte do, pronto, mais uma que será potencialmente polémica, mas que nós concordamos, que é retirar os 5% do alojamento local, portanto o número de 5% do alojamento local. Portanto, vamos pôr isto ainda em discussão com os partidos da oposição. É uma sugestão da ALEP que está aqui hoje, portanto, se calhar até pedia para não sei se quererá dizer alguma coisa sobre isto, que eu já vi ali o atraso, algumas pessoas a torcerem-se, mas porquê é que nós concordamos? Eu vou explicar porquê, mas que é a questão do território. Portanto, isto aqui para nós tem que ser muito mais ligado ao território e não pode ser uma média da cidade. Isso aí, o nosso regulamento de alojamento local já tem essa visão, portanto, não é tanto... É mais à freguesia e a determinadas zonas e não é médias para a cidade, porque há freguesias onde isto faz sentido, há freguesias onde não faz sentido, tem que se olhar para o território, nunca se deve fazer médias de cidade. Isto, aliás, todo o estudo da Carta diz isso. Nunca se deve olhar para o Concelho de Lisboa como médias, porque o Concelho de Lisboa é completamente diferente nas 5 freguesias do centro do que nas freguesias da periferia. E estar a pôr para o Concelho uma coisa que não tem nada a ver, quer dizer, que não tem mesmo nada a ver, é uma cidade com 1000 anos, mais de 1000 anos, portanto é estratificada e construída com vários tempos. Portanto, nós concordamos com isto, mas enfim, vamos falar com os partidos da oposição para ver se alguma destas ainda passa ou não. Monitorizar, na monitorização, introduzir sempre o nível de carência socioeconómica das famílias, ou seja, ir medindo as famílias que têm, quais são os rendimentos que têm, para monitorizar também com esse dado que não estava. Introduzir o número de eleitores também como dado, que também não estava. Portanto, isto é mais dados que vão enriquecer a carta, são coisas apenas factuais. Portanto, há um Presidente de Junta que sugere isto e parece-nos uma boa ideia. Introduzimos também a variação do número de eleitores, não só daquilo que são os censos, pode ser também interessante perceber. E depois há várias correções formais que foram aparecendo de coisinhas pequeninas, grelhas, que vão ser feitas. Portanto, isto no fundo é a síntese daquilo que depois de tudo o que vocês viram, nós vamos propor à reunião de Câmara. Não sei se querem falar, se calhar eu pedia, já para começar, porque eu sei que tenho que ir embora ali para uma tomada de posse aqui sobre o alojamento local. Peço desculpa. Só que tinha um evento aqui mesmo na Câmara a seguir, mas... tentar explicar um pouco o porquê desta proposta. Eu entendo as reticências, entendo toda a questão que se coloca sempre em torno do alojamento local muito politizada, não? Mas aqui tentar trazer um pouco mais para a questão racional. Antes mesmo do contexto agora de possível alteração da lei, aquilo que nós colocamos ali essencialmente é que não fazia sentido um número que é quase aleatório, 5%. Por que é 5% do limite para colocar lá para frente? Ou seja, quando a partida tem zonas onde, se calhar, arrancaram com 30 e tal % de casas vazias, o caso do Centro Histórico, Santa Maria Maior, e outras que são residenciais, com um número muito menor de casas vazias, que se calhar até os 5%, em algumas zonas até pode ser muito, e nas outras são completamente irrelevantes. Portanto, esse número não tem nenhuma base, nenhuma lógica. Mas, esse 5% era mais ou menos dizer o seguinte: deixamos todas as zonas que já ultrapassaram, eu não estou colocando em causa aqui a regulamentação das áreas de contenção, isso já existe, o regulamento, isso pode aprimorar nisso, mas deixamos em suspenso o futuro de todas estas pessoas com esse número que é perfeitamente aleatório, porque depois não há critérios. Como é que vai, quando chegar lá, o que é que vai se fazer? Escolhe a dedo, o senhor ficou sem rendimento, o senhor perde o seu rendimento, a sua família também, o senhor fica. Portanto, é uma coisa completamente abstrata. Depois há uma questão contextual agora. Como nós sabemos, houve uma alteração, e uma das medidas que já foi anunciada, ainda vai ser agora nos próximos, talvez um mês, é o prazo que estão a falar, um mês e meio, é que vão retirar estas questões da carta de habitação. Ou seja, a ideia não é, como estão a dizer, acabar ou revogar, mas acima de tudo é dar mais poder para as câmaras municipais, em sede de regulamento, terem mais instrumentos para fazer essa gestão. Hoje, como sabem, há 14, salvo erro, freguesias já em Lisboa, que estão em contenção de alojamento local. Isso vai continuar, é um direito da Câmara de fazer isto, ninguém está a colocar isto em causa, quer-se dar até mais instrumentos para gerir isso em zonas intermédias, a tal proporcionalidade, né? E por que isto? Porque ter um documento com a carta de habitação e depois um regulamento e uma lei vai criar contradições legais. E é mais,
Se isso realmente avançar, essa alteração da lei, moral da história, vamos ter uma contradição legal imediata aqui. A carta de habitação fica imediatamente desatualizada. O segundo aspecto é que, um aspecto que até era positivo do Mais Habitação, mas foi mal feito, era a limpeza dos registros fantasmas. Infelizmente foi tudo mal feito. Nós até que propusemos, mas depois a implementação foi terrível. Mas trouxe um dado que é interessante e nós vamos dar continuidade nisso de uma forma que possa ser implementada. Mas para terem uma ideia, aquilo que sempre falamos e explicamos, que dos 20 mil quase registros que havia uma parcela muito grande, ninguém acreditava. O que aconteceu? No pedido de comprovativo de atividade, só 11.600 enviaram comprovativo. Em Lisboa, eu tenho 8.300 que não enviaram nenhum comprovativo a dizer, eu existo, estou ativo. Infelizmente foi mal feito e não permite que isto, porque as pessoas não tiveram acesso à plataforma, pessoas idosas que perderiam só porque não tiveram. Mas nós vamos continuar a propor uma outra forma de fazer essa limpeza dos 8 mil, que significa que quase 40% devem cair aqui, o que dá uma outra análise diferente, que é tal análise que queria para se conter o alívio. Portanto, aquilo que nós pedimos é um pouco de bom senso e calma, e não se precipitar, e aguardar eventualmente os próximos passos. Quem sabe, depois, se quiserem no futuro e for preciso, colocam na carta de habitação, não é mesmo? Muito obrigada. Já ficou esclarecido e também acho que eu até sublinhava mais esta questão. A questão e nós também a ideia é essa, independentemente de concordar ou não, isto é uma coisa do regulamento do alojamento local, não é uma coisa da Carta Municipal da Habitação e isso para nós também era uma coisa que era importante. Este número não tem que ficar aqui fixo. Mas é assim, esta listinha é o que vai circular agora entre todos os partidos do Executivo para tentarem, para analisarem, verem e para ponderarem se aceitam ou não e também vão circular todas as participações. Portanto, agora nós vamos mandar esta lista, esta apresentação com todas as participações e as fichas de ponderação para verem o que é que querem ponderar ou o que é que não querem ponderar, mas esta é a nossa avaliação, porque uma das coisas que exemplifica bem isto do alojamento local, vocês vão ver isto, é que a participação tem destas coisas. Nós temos tantas a favor como contra. Portanto, não dá para pôr, há uns que dizem que querem de uma maneira, há outros que dizem que querem de outra, nestas 88. Portanto, depois a pessoa tem que tomar aquilo que é a nossa visão sobre aquilo que deve ser. Portanto, nós temos uma ideia clara daquilo que deve ser, ouvimos as partes, cada um tem uma ideia diferente e vamos ver como é que, agora obviamente a decisão será do Executivo, que é onde se tomam estas decisões. Não sei se mais alguém quererá falar, força, aqui os urbanistas, Teresa. Pronto, para já felicitar a sistematização, que eu sei bem que isso dá muito trabalho e, portanto, e a forma de organizar. Claro que o que eu vou dizer é um bocado uma questão que se calhar pode-se colocar que ela é política, mas eu, no meu ponto de vista da cidade, que é total, não é. Eu, olhando para estas alterações que colocaram, continua a haver um setor que é o privado, onde não há nenhuma ligação que fazem aos devolutos. É uma Câmara Social-Democrata, eu não entendo que não venha uma linha que digam que se vão articular com as associações de proprietários e juntas de freguesia para trabalharem sobre os devolutos. Não entendo, sinceramente, vereadora. Não está em causa a habitação mais... Sim, os privados. Não está em causa arrendamento coercivo, que eu sempre tive dúvidas. O que está em causa é não haver ali uma linha, porque, nomeadamente, é obstaculizar todos os 30 anos de políticas que houve de reabilitação com os privados. E estávamos numa Câmara PC com PS, que se trabalhava com os privados. E eu acho que estamos numa Câmara Social-Democrata, eu não entendo que não tenha uma linha ali e diga que, relativamente aos privados e aos fogos de devolutos, e se há a iniciar trabalhos, até operações piloto com freguesias, uma ou duas freguesias, sentam-se à mesa e veem o que é que eles precisam ou querem. Eu não entendo, vereadora. Pronto, é só por dizer... Eu vou responder porque eu para falar de social-democracia, falou de social-democracia, portanto estava a chamar por mim. É isso, mas não é assim, por isso é que eu estava aqui a confirmar e é isto, ou seja, nós realmente temos lá uma linha que diz, na carta, onde está, na carta há uma linha que é dentro da linha da eficiência energética de existir um programa que se possa convidar os privados a fazer essas obras com apoios para a eficiência energética, para a melhoria da eficiência energética e eu acho que esse é o caminho, pronto, agora eu não concordo e há várias participações nesse sentido, eu não concordo com o arrendamento coercivo. Várias destas 88 vinham com a coisa, não estou a dizer que está a dizer isto, mas nestas, por isso é que eu estou a dizer, esta da participação tem esta coisa, estou a dizer, nestas 88, não estou a dizer que disse agora, nem que concorda, nestas 88 várias disseram, não esquecer o arrendamento, ou seja, a ocupação coerciva de casas privadas, que é a solução, várias vieram com esta
Eu sei, a Associação de Urbanistas não, eu sei, pronto, mas o que eu digo é, a nossa perspectiva, e já estava na carta, é esta, é dentro da linha de convidar as pessoas a pôr no mercado com a linha da eficiência energética. E depois a minha linha é sempre a mesma, estes próximos 10 anos é garantir que o público faz a sua obrigação, porque o que eu acho uma vergonha é como é que temos tanto propriedade pública sem ser utilizada. Portanto, os próximos 10 anos é uma opção política, sim, uma opção política. Teresa, mas eu volto a dizer, está lá na carta, qual é que é a medida da eficiência energética? Está lá na carta uma ideia de um programa de apoio a fazer obras não privados para no sentido da eficiência energética, se for para... Portanto, já lá está uma medida, não é que não está ausente, está uma medida e é no sentido de os convidar e no sentido de os ajudar, não é no sentido de os obrigar. E isso nunca vai ser a nossa política. Sim. Sim. Mas nós podemos fazer reuniões, então vamos introduzir reuniões, eu até às reuniões irei com a linha da eficiência energética, porque nós vamos esse programa da eficiência energética para privados, para convidá-los a pôr as casas no mercado, sim, nunca irei para a obrigação, e isso é uma linha política, é tal coisa, certo, mas é só para ficar claro. Certo, mas é só para ficar claro que isso para nós é uma linha política de facto, não vamos fazer nunca coercivo sobre privados. Aquilo que nós fazemos coercivamente e já fazemos, isso a Câmara já faz, quando há alguma obra, algum edifício que está em risco de queda, a Câmara toma posse coerciva, faz as obras e põe a conta para o proprietário. Mas isto, certo, mas podemos, certo, sim. Mas nós podemos, está aqui já, reuniões de concertação, já fica, muito bem, então mas fica já aqui, olha, mas já fica, reuniões, fica já, a sério, reuniões de concertação com os proprietários para conseguirmos programas que os incentivem a pôr os vazios no mercado, pronto. Se bem, isso aí pode ficar, sempre no sentido de convidar e de fazer programas que incentivem, nunca no sentido de obrigar, pronto. Exatamente, mas isto é claramente uma entender, mas isso estamos de acordo, não, e nós temos neste momento nós estamos a fazer investigação sobre os vazios e temos um projeto de investigação, certo, sim, muito bem, mas isso fica. Eu queria dizer só uma coisa, que é, acho que é uma medida interessante, a Associação de Proprietários não participou no nosso processo de participação pública e era muito interessante que essa solução viesse de quem está no terreno e da Associação de Proprietários. Claro, mas era importante. Nós tivemos a participação da Associação de Inquilinos e temos muitas propostas da Associação de Inquilinos, foi talvez da associação que participou mais nesta carta e infelizmente não tivemos a Associação de Proprietários que poderiam ser os maiores interessados nestas alterações. Fica aqui escrito e fica o compromisso que iremos reunir com eles para ver se conseguimos que eles façam uma participação, até por sugestão do Conselho, que haja uma participação da parte deles que os possa levar que possa ser um incentivo de virem para o mercado estas coisas estão vazios, estes focos estão vazios. Paralelamente nós continuamos com vários processos de investigação para tentar perceber o que são estes vazios, com várias faculdades. Sim, sim. Muito bem. Concordamos. Ou seja, a Câmara de Lisboa pode, quantas vezes a Câmara fez modificações de legislação ou pressionou governos até alternativos. Pode até abrir-se uma linha para haver outra vez o RECRI e o RECRIP, que no fundo fazem as obras e depois recebem uma parte, outra parte o IRU pode abrir, é uma linha. Acho que é mais um ponto que fica rico e eu quando falo do coercivo não é da vossa participação, mas eu sei, mas não é, volto a sublinhar, não é da vossa participação, mas é de várias participações. Mais uma vez vemos que a participação não é necessariamente tudo o que dizem entra, porque há coisas que são contraditórias entre si e a pessoa não concorda, não é? Portanto, nunca será uma imposição, mas sim um convite e uma concertação. Acho que é uma coisa positiva, se bem que eu diria sempre que o tom destes 10 anos, isto também vai acontecer, mas tem que ser muito a propriedade pública não continuar vazia. São paralelos, e está na carta, são paralelos e está na carta, mas acho que o que não pode acontecer é termos a propriedade pública por construir. Isso é assim é uma questão de princípio, exatamente.
Exatamente. Vamos andando e a parte do urbanismo já ganha também com a parte da simplificação, portanto já há aqui um ganho em termos de urbanismo que vai os processos, na parte do mercado privado, porque os processos andarão eles próprios mais rápido. Portanto, aí já há uma força. Olá, desculpem levantar, mas consigo ver melhor as propostas em específico. Nós concordamos com várias dessas correções que parecem evidentes, sobretudo quando introduzem mais informação sobre a cidade neste instrumento em específico. Também ficamos a aguardar pelos elementos que nos enviem para podermos analisar com mais rigor e percebermos, no fundo, que às vezes podemos ou não concordar com formulações mais sintéticas ali e depois de uma análise mais cuidada termos a opinião contrária. Portanto, ficamos a aguardar esse lado da questão. Eu acho que não disse, mas eu sou a Patrícia Rebaldo do livro, pronto, só para toda a gente estar a par. Queria comentar, sobretudo, duas propostas que apresentam algumas dúvidas logo à partida. A primeira é a proposta, se estou a ver bem, da prevenção ou de prever a possibilidade de discriminação positiva de residentes de longo prazo no acesso a programas. A proposta que inicialmente o Executivo tinha apresentado era um pouco diferente. Esta já ou seja, era restringir o acesso de não residentes aos programas. Pronto, podemos discutir exatamente isto. É exatamente isto? Pronto, eu não sei, eu até posso fazê-la circular tal como ela circulou, mas... Ok, pronto, o que nos parece aqui, e sempre nos pareceu, é que não faz sentido estarmos a restringir o acesso aos programas a pessoas que eventualmente têm carência habitacional e gostariam de viver em Lisboa, discriminando positivamente quem cá vive, o que é, obviamente, gostaríamos de fazer, mas que pode, no fundo, subverter aqui o próprio mecanismo de apoio. Também nos parece ser diferente, e por isso é que eu estava a falar de consultarmos as medidas em específico, estarmos a falar de programas de habitação acessível, que alargam muito o espectro de quem é elegível, e programas como o primeiro direito, que aí sim estamos a falar de necessidades muito mais prementes. Portanto, acho que teremos que analisar com mais cuidado. À partida somos céticos em relação a esta medida. Depois, a questão do retirar o rácio limite dos 5% do AL. Eu concordo em absoluto e concordamos em absoluto com uma visão territorializada da cidade e dos instrumentos em que estamos aqui a trabalhar. Por isso mesmo já tínhamos apresentado uma proposta para refazer e dar mais detalhe aos rácios limites do AL. Ou seja, parece-nos a nós que, naquele sentido que temos sempre vindo a expressar aqui no Conselho, de termos uma cidade diversa e não esta cidade virada para o turismo e para a gentrificação, é preciso controlar com mais aproximação a presença do AL nas subzonas das freguesias de Lisboa, porque eventualmente podemos ter áreas em que o AL já disparou completamente e se formos a avaliar por freguesia, as médias ainda estão abaixo dos rácios e, portanto, pode haver aí um desequilíbrio muito grande até ao nível da freguesia. E concordamos que, havendo uma diversidade urbanística e sociológica na cidade, que esse é o passo seguinte que o próprio município tem que fazer em termos técnicos, ou seja, é de uma análise mais fina. Nós achamos que o AL não é de todo um inimigo, é uma realidade, mas não pode comprometer a vivência da cidade e, sobretudo, não pode comprometer a diversidade de usos e a diversidade social que ela tem. E, portanto, eu sei que é aqui um equilíbrio complicado, mas nós achamos que, de facto, se devem manter rácios e que eles têm que ser vistos de uma forma mais fina para Lisboa. Muito bem, só umas duas notas sobre a questão do AL. A nossa única coisa, concordando com isso tudo, é que isso tem que estar no regulamento do AL e não na Carta Municipal da Habitação. É sempre essa coisa, não é aqui que essa detalhagem mais fina, essa leitura se vai fazer, isso é sempre no âmbito do regulamento do AL, nunca na Carta, por isso é que nós não queremos ter números na Carta, porque a Carta Municipal da Habitação não vai regulamentar o AL, há um regulamento próprio, há um estudo próprio, há um diagnóstico próprio e é aí que deve acontecer. Isto é a nossa, foi sempre a nossa visão. Nós não queremos criar vazios, ou seja, exatamente, que se levante o rácio sem haver só para também toda a gente saber, portanto, o regulamento de alojamento local de Lisboa já está escrito, ele está só à espera que a Carta seja aprovada, já está feito, já está elaborado, não está aprovado, obviamente, mas está escrito, ou seja, não é uma coisa de não estar feito, o estudo está feito, a proposta está feita, está à espera da Carta para depois avançar, não é uma coisa que se vai começar agora, já é de conhecimento de todos, ele existe, já sabem quais são as propostas e é aí, é nesse plano que se deve debater isto e não aqui, até para não
corremos o risco de ficarmos com isto desatualizado cada vez que há uma questão do AL, que é outro tema, não é? Portanto, eles têm que estar cruzados, mas não tem que estar tudo aqui do AL, isso tem que estar no AL. E não aqui, portanto, isso é só para termos daquilo que é a nossa visão, mas depois isso é um debate, mas eu entendo o que estão a dizer. Ou seja, não queremos criar vazios onde isso já foi um passo bastante importante para que fosse dado. E não nos choca que esta informação esteja na carta até cruzada com as zonas de pressão turística, portanto, há todo um conhecimento sobre o estado atual que Lisboa vive e que não é, pronto, é conjectural, mas eu penso que ainda vai ser uma fase relativamente longa do nosso município e que importa estar na carta, porque ela tem que ter essa visão atualizada. Não nos choca que o rácio esteja na carta e, sobretudo, preocupa-nos que seja criado aqui um vazio, até por causa das iniciativas que o Governo está a tomar, de caducidade da iniciativa de rever as licenças fantasma e, portanto, de eventualmente termos de facto aqui uma espécie de bar aberto para o AL que é contra todas as preocupações que temos vindo a expressar. Não haverá. Agora, sobre os programas também, se calhar, informação que nem todos eventualmente saberão, portanto, em Lisboa, o programa de carências económicas mais graves, o PA, portanto, o programa de arrendamento apoiado, sempre só para ser residência em Lisboa, ninguém pode concorrer fora de Lisboa, desde sempre, desde que ele existe. Portanto, quem concorre às nossas casas de arrendamento apoiado são pessoas da cidade de Lisboa, não podem morar fora da cidade de Lisboa. Portanto, batemos todos este princípio. O que se está aqui a fazer é, na parte do arrendamento acessível, uma prioridade para moradores também no acessível. É isto que se está aqui a propor. Porque neste momento o acessível é para todos os portugueses, estejam onde estiverem, nos Açores, Braga, qualquer pessoa concorre em pé de igualdade com alguém que vive no Concelho de Lisboa. Nós sempre achamos que tem que haver uma prioridade, mas nunca conseguimos passar isto, mas eu percebo que isto possa ser uma discussão e, portanto, a sugestão neste caso vem até do Presidente de Junta de Santa Maria Maior. Portanto, não é ele também está connosco nesta ideia de que, principalmente em algumas freguesias onde a pressão habitacional é muito grande, os moradores que lá estão, que estão a ser empurrados para fora, devem ter uma prioridade relativamente aos outros concorrentes, mas isto sempre no nível do acessível, nunca no outro, porque no outro, por definição, por lei, é só Lisboa, nem há outra, nem sequer podem concorrer se viverem fora de Lisboa. Portanto, isto é uma coisa que já está fixa. Podemos passar ali ao Presidente de Junta de Benfica e depois temos aqui o Presidente de Junta do Beato. Boa tarde, Sra. Vereadora. Olá, boa tarde a todos. 2 ou 3 notas, para já pedir desculpa por ter chegado tarde, portanto não ouvi a apresentação toda, espero não cometer aqui nenhuma gafe. 2 ou 3 notas sobre o documento que está ali apresentado. Uma, perceber e concordando plenamente na discriminação positiva para residentes de longo prazo. Eu acho que é fundamental olharmos para o cenário para o contexto da cidade e perceber que não resolveremos o problema da habitação em Lisboa e das necessidades que Lisboa tem só retendo os que cá estão. Perdemos mais de 60 mil habitantes na última década. Eu posso dizer, no caso de Benfica, tenho neste momento vários serviços públicos a trabalhar a meio gás por ausência de trabalhadores. Estamos a falar de centros de saúde, de escolas, de esquadra de polícia e, portanto, claramente tem que haver mais linhas para que a gente consiga atrair de fora da cidade aquilo que é fundamental e que foi com programas desses que conseguimos ter a cidade com um conjunto de trabalhadores, especialmente funcionários públicos. E, portanto, penso que esta é uma área que temos que priorizar, que temos que colocar também em pé de igualdade, porque não é só questão de reter, nós temos que neste momento atrair, de facto, pessoas para aquilo que são os serviços públicos de proximidade que não estão a funcionar. A esquadra de Benfica está com 60% de efetivos, só tem os efetivos que conseguem dormir na esquadra ou agora numa nova residência feita na Amadora, porque não conseguem pagar uma casa. O Centro de Saúde da Boa Vista, como sabe, a Sra. Vereadora, tem neste momento 2 médicas em 2 períodos da manhã. Os outros médicos não conseguem pagar no início de carreira 800 ou 900 euros por quarto, com 3 rendas à cabeça de caução para poderem habitar em Lisboa. E, portanto, nós temos que ter uma linha virada para funcionários públicos, para trabalhadores, de facto, primeira linha, e acho que isto é fundamental aparecer também na Carta Municipal da Habitação. Aliás, a Junta de Benfica fez essa proposta na consulta pública. Outra questão, e percebo quando se fala ali da questão de fazer uma discriminação positiva relativamente a mulheres, penso que deve ser redigido de outra forma, ou seja, para famílias monoparentais, porque o cenário, embora seja mais agudizante no caso de mulheres, a verdade é que temos famílias monoparentais também com pais, neste caso com senhores que estão nas mesmas situações e com as mesmas dificuldades, portanto deve fazer-se alguma revisão nessa linha. Por número, é mais uma questão de dúvida. 2 temas, algo que também devia estar, Sra. Vereadora, a Junta de Benfica é um exemplo, e aqui desculpe-me ser concreto sobre o caso de Benfica, mas é o que conheço melhor. Nós apresentámos desde outubro à Câmara por 3 vezes o elencar de 852 fogos em Benfica, que para nós
se transparecem ou configuram como AL ilegal. Até ao dia de hoje não foi feita nenhuma fiscalização por parte do município. Ilegal o quê? Do quê? Do alojamento local. Alojamento local ilegal, incorreto, caducado, etc. 852 em Benfica. Identificados pelas equipas da Junta, porta a porta, confirmados. Temos prédios inteiros. Cá um AL no primeiro andar e todo o prédio é AL. Entre outras situações destas. E, portanto, é algo que deve estar nesta carta revisto, aquilo que é, se calhar, a capacitação ou então, através de um contrato de delegação de competências, alguma coisa, para possibilitar às juntas intervirem em nome do município, nestes casos. Eu acho que pode ser uma solução que torna muito mais eficiente este processo e podemos, de forma colaborativa, resolver. Por fim, só uma questão sobre o tema monitorizar o indicador número de eleitores no âmbito de zonas de prioridade à habitação. É só para esclarecer, não percebo o conceito de porquê moradores e não eleitores ou eleitores e não moradores. Muito é só. bem. Okay. Não, obrigada pela participação. Portanto, a sugestão foi do Presidente de Junta de Campo de Ourique. E a ideia aqui é mais um indicador, não é propriamente é a ideia de pôr mais um indicador. E até nos pareceu interessante, na verdade, nós nunca temos olhado para este indicador. Nós temos imensos indicadores, é apenas mais um. Não é mais do que isso, é só mais um para tentar perceber. Temos a variação da população, temos coisas várias e há uma sugestão de introduzir também o número de eleitores. Nunca nos ocorreu e acho que realmente pode ser relevante, mal não faz. Ou seja, tentar perceber qual é que é é uma curiosidade, foi uma sugestão que nos pareceu de um Presidente de Junta. Nós ouvimos sempre muito os Presidentes de Junta e pareceu-nos que podia ser era uma curiosidade que pode, no fundo é mais um extrato de informação. Portanto, não há como dizer sobre. Eu volto a dizer, sobre o alojamento local, nós temos sempre, lá está, o alojamento local resolva-se no regulamento do alojamento local, que é uma coisa para discutir assim que isto for aprovado. Ele está parado porque na lei, como estava, não se podia sequer discutir o regulamento do alojamento local enquanto a carta não fosse aprovada. Portanto, nós temos que aprovar a carta e só depois é que se pode discutir o alojamento local. O regulamento está feito, está preparado, já circulou para ir à reunião de Câmara, mas só irá depois da carta ser aprovada. Portanto, eu diria que o ideal é deixar estas questões do alojamento local para o regulamento do alojamento local. E aqui o que nós estamos a definir na carta é mais as zonas de prioridade de habitação, o que é um dado que vai informar o alojamento local, mas não tem que ter aqui as questões do alojamento local. Eu acho que esta é um bocado a perspectiva que me parece mais razoável para conseguirmos dar passos em frente e passar então à discussão do alojamento local, que é a próxima. Portanto, e fica autónoma e fica com a sua aqui, e que vai ter que obrigatoriamente olhar, uma vez que for aprovada esta carta, que se a carta for aprovada, fica obrigatoriamente condicionada às zonas de prioridade de habitação. Portanto, no fundo, há aquele mapa dos tons, onde as zonas têm mais pressão e das zonas que têm menos pressão. Portanto, eu diria condicionado, ou pelo menos vai ter que olhar para elas. Temos ali ao fundo aqui, não, mas tínhamos aqui já o Presidente de Junta primeiro do Beato e depois... É? Muito bem. Boa tarde, Sr. Vereadora, peço desculpa. Era só uma clarificação rápida. A nossa sugestão é, de facto, a inclusão do número de recenseados, da variação do recenseamento, como um indicador extra, porque a utilização única do número de moradores pode não ser total, para não revelar a totalidade da situação existente. Por exemplo, se olharmos para o território de Campo de Ourique em concreto, vemos um incremento residual, mas um incremento do número de moradores. Se olharmos para os números do recenseamento, temos uma queda a pique, com Campo de Ourique a perder mais de um recenseado por dia. Portanto, só olhando para o número de moradores, não tínhamos a imagem completa, enquanto que se tivermos os dois indicadores. Pronto, temos uma imagem mais completa. Mal não faz, é mais um dado de informação, é um complemento e pareceu-nos interessante, porque nós não tínhamos pensado nunca sobre isto, portanto agora entra e fica mais um dado. Aqui. Sobre os eleitores, desculpe lá. Boa tarde, Sandra Marques Pereira. É preciso ter algum cuidado com indicadores dos eleitores, porque muitas vezes os cadernos não estão atualizados e, portanto, pode haver uma Já está. Se calhar não dá para fazer a perspectiva histórica, não é? Temos de ter cuidado que não dá para fazer a perspectiva histórica. Exatamente, é isso. Marco, não, temos... Marco, tem aqui, fala tu. Bem, em relação à alteração do indicador do número de eleitores, nós, em teoria, vai-nos dar mais trabalho, porque vamos ter que recalcular as zonas de prioridade de habitação. Mas, na prática, as zonas de prioridade de habitação são aferidas com base naquilo que nós criámos na Carta, que é um indicador que mede o nível de intensidade dos processos de gentrificação.
E quando nós temos uma manutenção de população, mas uma redução do número de eleitores, estamos mesmo a falar de substituição. Aquilo que não seja a perda natural é uma substituição. Ou seja, se os cadernos eleitorais perdem número de eleitores, é porque eles deixaram de estar a residir naquela freguesia. E a gentrificação é justamente a substituição de um grupo por outro. E, portanto, se queremos medir a intensidade de um processo de gentrificação, é mais adequado o número de eleitores do que a perda populacional, ou a dinâmica populacional. Se não tivermos outra forma de aferir se não tivermos outra forma ainda mais eficaz, que é difícil, a estatística é difícil, de medir aquilo que é em inglês é o displacement, é o empurrar as pessoas que saíram para fora da freguesia. E, portanto, pode ser interessante medir com este indicador de facto. Sim, tem. O ideal é ter os dois. Vamos ver o que é que dá e vamos pensar sobre isso. Ou seja, era um dado que não foi olhado, portanto, já com este cuidado agora de tentar perceber que pode estar errado. Pois. Mas enfim, olha, no fim do dia é mais um dado e, portanto, que tem que ser visto e é interessante, pareceu-nos verdadeiramente interessante, portanto, agradecemos a sugestão, nós dados são sempre bons e é mais um dado para fazer mais uma leitura e há de dar mais qualquer coisa, portanto, é sempre rico e agradecemos. Relativamente, eu queria ainda só dizer, nesta conversa, por acaso, isto é sempre bom, damos a conversa sobre isto, o que eu acho que, de facto, para ver se chegamos a algum sítio, porque para nós também somos muito sensíveis aos profissionais deslocados, fizemos um programa específico para os professores, quando houve aquela coisa estava a pensar que nós podemos fazer aqui é uma espécie de uso de renda acessível quando abrem, ser 50-50, necessariamente 50 da freguesia ou do sítio ou das 5 freguesias adjacentes e 50% aberto a todos. Pode haver aqui podemos trabalhar numa percentagem, que é para termos sempre alguns mais afetos estou a pensar, mas é para ver se conseguimos chegar, porque eu sinceramente custa-me um pouco saber, nós temos que as pessoas estão a ser empurradas, especialmente nestas freguesias com a prioridade habitacional mais forte, não conseguem de maneira nenhuma ficar aqui, nem pouco mais ou menos, e estamos a abrir para pessoas que vivem, se calhar, noutro ponto do país e que, se calhar, para eles a habitação não tem a mesma ligação ao território e nem tem necessariamente a mesma necessidade. Uma pessoa que tem a vida toda feita à volta de um sítio, com crianças, com escolas, com não sei o quê, isso vai sair, é sempre muito mais difícil do que... Portanto, eu acho que podemos ver se conseguimos chegar a um consenso, que acho que valia mesmo a pena para a cidade chegar a um consenso, no sentido de ser uma percentagem para e uma percentagem para, em cada uma, já ficava para todos e já não fechava a ninguém e ficava claro que podia ser assim, não sei. Temos aqui o Presidente de Junta, eu acho que o Presidente de Junta Benfica ainda vai querer dizer qualquer coisa, mas depois é aqui o nosso Presidente de Junta de Beato. Não, concordando, eu penso é que deve haver e aqui vou dizer uma discriminação positiva naquilo que sejam as áreas, como o município assim defina, como prioritárias para o funcionamento das entidades públicas. Isto eu tenho que ser muito claro. Eu vou-lhe ser honesto, eu tenho neste momento 46 pedidos de emprego em Benfica de comerciantes que pedem à Junta para lhes arranjarmos trabalhadores. Tenho duas lojas que fecharam, não têm trabalhadores. Portanto, isto é uma área prioritária, temos de ser claros. A cidade de Benfica, ao contrário de outras zonas da cidade, tem vindo a crescer em comerciantes. Temos mais de 1000 estabelecimentos comerciais de porta aberta. Em 2014 tínhamos 600. Portanto, para percebermos a dinâmica. E tem muito a ver com uma população de lisboetas que mudou para a Amadora, ou Odivelas, ou Eiras, mas quer continuar a fazer vida em Lisboa. Tem a ver, quer dizer, tem a ver muito com esta migração e com o facto das pessoas continuarem a querer fazer vida em Lisboa. E eu acho que pode haver, e como diz, haver um rácio para aquilo que sejam as profissões necessárias, as áreas necessárias à cidade, mas acho que deve ser feito um critério positivo, discriminação positiva, para as funções públicas. Santa Maria, quer dizer, eu agora faço parte, o Sr. Presidente Carlos Moedas nomeou-me para fazer parte do Conselho de Administração da OLS de Santa Maria. Um dos temas é que neste momento não há assistentes administrativos. Já se conseguiu arranjar enfermeiros, médicos não se consegue e não há assistentes administrativos. Temos centros de saúde fechados pela cidade, temos serviços fechados porque não temos assistentes administrativos. Porque, obviamente, têm um vencimento mais baixo, não conseguem suportar o valor das rendas. E, portanto, penso que podia ser feito pelo município definir áreas prioritárias, com diferentes graus de graduação dessa prioridade, para conseguirmos com isso ter medidas mais direcionadas para atrair profissionais destas áreas, sediá-los à cidade que assim precisa, se não temos uma cidade sem serviço e também não funciona. Muito obrigado. Bom, então boa tarde a todos. De facto, depois das palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Beato, dizer que
esta riqueza da diversidade. Do Beato sou eu agora, do Benfica, peço desculpa. De facto, a diversidade que existe na cidade é isto mesmo. Porque, referindo-me concretamente a esta questão de haver uma discriminação positiva das pessoas que foram afastadas, eu estou completamente de acordo, e não é apenas o Sr. Presidente de Santa Maria Maior, somos muito mais. Provavelmente na altura em que esta medida foi chumbada não tivemos a capacidade ou a destreza de nos manifestarmos nos diversos locais, até por uma razão muito importante, porque de facto o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Benfica trouxe aqui uma questão muito pertinente, que a cidade está-se a debater com essa questão e precisa dar resposta a isso. Mas também temos as outras questões dentro da cidade, nomeadamente nós estamos agora, a cidade de Lisboa está-se a candidatar às marchas de Lisboa a património material. O que é que quer dizer? Estamos a falar de identidade da cidade, identidade dos locais. E como bem disse a senhora vereadora, uma pessoa que consegue candidatar-se ao programa de arrendamento acessível, que vem dos Açores, candidatou-se lá, vem para cá, vem assim inserir num espaço que ela desconhece completamente culturalmente. Não quer dizer que não tenha direito. Não quer dizer que não tenha direito, isso está no regulamento, tem direito, concorreu e ganhou. A questão é que, de facto, todas estas pessoas que acabaram por ser empurradas daqui para fora porque não tinham capacidade para continuar a pagar uma renda ou pagar o empréstimo ao banco, de facto tem que haver aqui uma forma de que essa identidade da cidade, dos locais, seja recuperada, e eu acho que isso é uma boa medida e conta com o nosso apoio. Relativamente à questão que falou aqui do rácio do alojamento local, eu queria deixar aqui uma pergunta que é: o que é que estão a pensar propor? Ou seja, será que vai haver ferramentas para localmente se aferir? Porque eu até vou dizer uma coisa que pode até ser mal interpretado por algumas pessoas. O alojamento local até pode ser uma ferramenta de impulsionar economicamente um território. Percebe o que é que eu estou a dizer? Portanto, eu não estou... O que eu estou a querer dizer é o seguinte: retirar a questão do limite dos 5%. Pode ser portanto, uma valência, pode ser uma questão importante mas aquilo que eu pergunto é, e vai haver instrumentos para que estas questões sejam avaliadas, que sejam analisadas de uma maneira mais fina localmente e, portanto, perceber neste território faz sentido aumentarmos, na vez de 5 termos 8 ou 10 ou 12. Sim. Portanto, isto é importante que não sei o que é que vai propor, mas que esta situação esteja no seu pensamento e que a Carta pelo menos diga isso, que a determinação do local tem muito a ver também com a perspectiva da atualidade do local. Relativamente aqui à questão de monitorizar o indicador de número de eleitores, eu acho que é muito importante. Nós às vezes não nos apercebemos o quanto é importante. É que a questão do número de eleitores, inclusivamente, interfere diretamente naquilo que são os apoios que as freguesias têm localmente. A cidade, no seu conjunto, não nota isto. Mas, por exemplo, o número de eleitores interfere naquilo que são os órgãos da própria freguesia, nomeadamente os seus executivos ou os membros das assembleias de freguesia, só para dar um exemplo de quanto este número de eleitores é importante e eu acho que sim, também aqui, de facto, a questão da gentrificação também se pode analisar através desta questão. Nem toda a gente que acaba por adquirir casas em certos locais está cá o ano todo, portanto não é eleitor, portanto até pode ser residente temporário e, portanto, eu acho que de facto este indicador é muito importante para esta questão disso. Agradeço. Sobre a pergunta do que é que vai haver, portanto, o alojamento local já tem um regulamento que tem específico para cada... Já existe e já podem ver o que é o que vai ser aprovado logo a seguir a isto. Portanto, já existe um instrumento com percentagens específicas. Eu não me lembro, não sei se o Marco sabe exatamente, eu não quero estar a dizer o que é que está para cada... Mas eu acho que é 15%, que tu sabes, não é? Há 3 níveis, até 5, até 10 e até 15, não sei tudo. Bom, mas eu já vou passar para tu dizeres, mas só para... Portanto, a única pergunta, aqui os 5% era o quê? O que ficou na carta foi uma média para a cidade.
E o que nós sempre achámos é que não podia haver uma média para a cidade, porque não fazia sentido haver uma média, porque se calhar uma freguesia que não tinha um único alojamento local, nunca poderia ter, porque as outras têm muitos. Isso é que é um bocadinho absurdo. E eu acho que, aliás, isto já está abaixo daquilo que tem, portanto, acabava por congelar a cidade toda. Isso é que é a coisa que nós não percebemos. Portanto, no fundo, há freguesias que até podiam beneficiar em ter alojamento local, que nunca podem ter, porque outras têm demasiado. Isso é que não, portanto, o território é mesmo muito diverso. Nós não podemos pôr Santa Clara com a mesma coisa do que as freguesias do centro, não podemos. E pronto, ou o Beato, não podemos, ou seja, não faz sentido para nós. Portanto, a nossa luta foi sempre em não ter uma média para a cidade, até porque essa é sempre a luta, portanto, e ter só territorialmente. Eu mais vou pedir ao Marco ver se tu sabes o que é que está no regulamento do alojamento local, sabes que eu não sei assim de cor, eu posso estar a dizer coisas erradas. Eu também não sei totalmente de cor. Mas aquilo que estava previsto e está previsto na carta até, que é uma reprodução do futuro regulamento, que se calhar também não devia estar presente na carta, pronto, é um rácio de 5%. Sim. Sim. Peço desculpa, sim, o que a Carta prevê é isso. A Carta prevê que tem que existir o regulamento, essa é a medida a curto prazo, ou seja, uma vez fechada a Carta tem que se abrir a discussão do regulamento. É isso, e o regulamento é que tem que fechar o que é que são exatamente as percentagens, mas eu acho que era 15%. Tem previsto, e está escrito na versão da Carta, se calhar não devia, mas está. Pois, e é aquilo que está no regulamento, que não é devia, porque nem sequer estar aprovado. Nada disto está ainda aprovado, não é? Vai ter que ser debatido nas reuniões de executivo. Portanto, que é 5% de contenção, 5%, a partir de 5% de percentagem de alojamentos locais em relação a alojamentos familiares clássicos é contenção relativa e a partir de 15% de contenção absoluta. E depois há uma avaliação que é feita não à freguesia, mas também a cada bairro, portanto, que o regulamento do alojamento local faz, que a Carta não pode fazer porque não vai a esse nível de detalhe. Pronto. Em relação também ao alojamento local, houve uma proposta, uma das pouquíssimas que foram, uma participação que foi recusada, era a alteração à medição do indicador ou do critério para o índice de gentrificação do alojamento local, porque considerava aquilo que tem uma escala limite de 0, muito reduzido, 40% muito elevado, ou seja, muito elevado impacto na gentrificação, e alguém participou dizendo que o máximo deveria ser o máximo ideal, os 5%. Ou seja, basicamente todas as freguesias de Lisboa teriam o mesmo nível de impacto de gentrificação, o que é completamente errado, porque há freguesias que nós sabemos e que nós avaliamos, que estão nesse nível do muito elevado, que têm mais de 25%, 20% de alojamentos locais em relação aos alojamentos familiares clássicos. E, portanto, a este nível de discrepância é preciso mesmo separar freguesias que têm níveis muito diferentes. É diferente ter 5%, ter 2%, ter 20% ou ter 40%. Pronto. Médias para o Conselho, não. Portanto, a maneira é simples. Eu tenho que só dizer que o engenheiro Marco é que fez estes índices todos, é sempre a tua autoria, e eu vou dizendo antes de escrever um artigo sobre isto, porque, na verdade, o que é muito interessante é que a planta final das zonas de prioridade de habitação, isto era uma coisa que eu vos queria transmitir, já é utilizada nos debates da Câmara, antes ainda de ser aprovada. Portanto, antes da Carta ser aprovada, já usam esta planta, que é feita com base em dados da Carta e que não tem nenhum valor nada, porque não está aprovado, já é utilizado, já foi utilizado, por exemplo, a comprar edifícios habitacionais, ou seja, até os outros partidos já a usam nas suas propostas. Portanto, eu acho que a utilidade desta planta, que nasce destes indicadores, é real, ou seja, a cidade tem zonas onde a prioridade da habitação não é igual a outras, e isto tem que ficar mesmo muito, muito, muito claro para toda a gente, porque... Desculpe, porque há bocado, como entrei, é muito a nível de mesmo Presidente e demais, de acharem que deveria de haver alguma cautela aqui no elemento. Claro que não cabe a vocês, é o pelouro do urbanismo, mas relativamente à questão das cedências em habitação, não reduzindo os equipamentos. Isso está por trabalhar. É um erro a forma como está a lei atual, porque posso dar tudo e não ficar equipamento nenhum e estou a construir o PER dos piores PERs possíveis, e achávamos que aqui deveria de ficar um ponto, que pode ser um ponto mais abstrato, que é a questão, de facto, de as cedências para a habitação ligada aos loteamentos e aos privados deverão ter em conta também a questão dos equipamentos. Portanto, esse elemento para nós, mesmo global, norte a sul do país, é para nós uma grande luta neste momento, porque sabemos que alguns municípios estão a catar tudo para a habitação, não fazendo depois os equipamentos correspondentes. Portanto, vamos voltar a fazer
opere no mau sentido. Portanto, acho que havia de haver aqui um ponto que, enfim, ficaria depois para ser trabalhado com o urbanismo, mas esta carta tem articulação com o urbanismo. Claro, a carta mas isto não... era uma recomendação que eu penso que o Marco entende o que eu estou a dizer também e que nós tínhamos escrito, dizer que é preciso ter cautela e explicitar esta questão do simplex, está bem? Eu só também para alertar que outra coisa que abre logo a seguir é, portanto, está a abrir agora o Plano Diretor Municipal de Revisão, não é? Portanto, já temos o Estado do ordenamento do território, portanto, é muito interessante também, a carta agora informa, como todas as outras cartas, dentro de toda a perspectiva da cidade que se abre a seguir, e acho que isso também é acaba por ser bastante interessante, bastante rico. Não sei se mais alguém quer também... Eu posso também comentar sobre isto, não é? Nós, deliberadamente, não colocámos na carta essa previsão, ou seja, a lei está lá, os instrumentos estão para usar, podem vir a ser usados pelo município, mas nós não estamos explicitamente a fazer a previsão na carta de que vamos utilizar essa figura da cedência, das áreas de cedência para a habitação em prejuízo de equipamentos. Portanto, isso não ficou... Não. Certo. Sim. Certo, perfeitamente. O que eu posso também, se calhar, acrescentar um bocadinho a este debate é que eu sei que no urbanismo, se bem que isso no urbanismo tem-se defendido, as áreas de equipamentos são 50% da área, portanto é muita e muitas vezes é substituída por pagamento por pagamento, portanto as pessoas não dão aquela área toda em equipamentos, traduz-se numa taxa que pagam e, portanto, aí abre todo um debate que também está o urbanismo a fazer, que é exatamente como é que a habitação vai caber nesta possibilidade. Mas raramente é feito todo o equipamento. Daquilo que vocês fazem está lá. Foi vertido uma medida. Não era mal, apesar de tudo, é sempre bom acautelar que de facto deverá verificar-se que na questão dos fogos em operações urbanísticas elas deverão articular-se com os equipamentos necessários. Só isto. Isto acautela as duas ligações. É pôr, sim. Se me perguntar porque é que eu disse, eu já não sei, mas de qualquer Mas ficou gravado, portanto, podemos voltar atrás e ver. A memória futura é para voltarmos atrás e ver. Estava aqui a pedir, não é? Muito rápido só. Só para explicar, eu acho que coloco disponível aqui, que é importante, se calhar, aprofundar o conhecimento um pouco da parte da legislação, da ligação com a legislação nacional, com as regulamentações municipais, né? Eu entendo o medo do vazio, mas a verdade é que os regulamentos das áreas de contenção, aquilo que é o regulamento municipal, não foram alterados pelo Mais Habitação, não estão em causa dessa discussão, pelo contrário. O que está em causa nessa discussão é ampliar os poderes para criar mais instrumentos para as câmaras gerirem o quê? Situações intermédias. Eu não posso comparar Santa Maria sempre nem falo com Beato, mas comparar com Benfica. Ou seja, tem que haver, e as câmaras não têm esses instrumentos para fazer isso, é nesse sentido. E falo como associação, nós não temos, nem nunca tivemos, nem vamos ter, enquanto estiver na liderança, aquela ideia de uma política liberal que queremos abrir o mercado para tudo. Não, pelo contrário, nós queremos um equilíbrio nas zonas urbanas principais, outra área é a parte das praias, mas nas zonas urbanas queremos um equilíbrio, mas um equilíbrio baseado em rachos e não em números que se coloca por uma discussão mais que tudo política e não técnica. E, portanto, esse vazio, a não ser que a Câmara Municipal derrube o regulamento, o que não vai acontecer, ele não existe. E no regulamento municipal, nesse momento, já a suspensão com 2,5%. O problema dos 5% não era só isso que colocavam. Ao colocar uma carta de habitação, além de entrar em contradição com o que pode vir agora na lei, cria um outro problema. Não é de aberturas futuras, porque isso o regulamento controla. O problema que coloca é dizer assim, daqui a 3, 4 anos, as zonas que já tinham 7, 8%, Santa Maria Maior, não digo, mas outras quaisquer que já tinham até 20 ou 30% de casas vazias, e onde tem 8 ou 9%, alguém vai ter que dizer, se é 5%, o senhor fica sem rendimento, a senhora não. Por quê? Porque não há um critério sequer da renovação, e é esta a grande preocupação. E que isso causou, nesse momento, demissões.
trabalhadores. Eu não sei se eu vou continuar daqui a 3 ou 4 anos a minha atividade, e é essa estabilidade que foi colocada. Mas o poder é para continuar e as câmaras terem até mais poder, faltava algum poder até para gerir, não só isso, como questões até de condomínio, por exemplo. Bom, estávamos congelados porque nós, tendo declaração fundamentada de carência habitacional, não podíamos mesmo aprovar nada com mais habitação. Sim. Portanto, a Câmara de Lisboa não podia aprovar absolutamente nada, não é? Nós temos declaração fundamentada de carência habitacional, desde o mais habitação. E eu com isso peço desculpa, mas é só por isso, já só para ter aproveito e noção, saio até à aqui. data estamos congelados, por assim dizer. Estamos congelados, ficámos congelados em todas as freguesias, portanto temos esta noção, não é? Desde o mais habitação. Não sei se tem, mas estamos congelados em todas as freguesias, se alguém quiser, porque qualquer cidade com uma declaração fundamentada de carência habitacional não pode, que é o nosso caso, eu acho que, aliás, éramos os únicos, na verdade, portanto foi assim uma coisa muito feita para nós. Por acaso acho que a Almada já tem também, não sei. Queria só esclarecer que eu não me referi ao cruzamento neste ponto específico entre a legislação nacional e o que estamos aqui a discutir. Ou seja, o que estamos a discutir é o vazio ao nível municipal entre estes vários instrumentos, que é a Carta e o Regulamento. E depois também dizer que foi referido ali a medida de prioridade às mulheres. E eu concordo com ela, concordamos com ela, não na mulher entendida como família monoparental, são duas coisas distintas, mas na mulher como o género que é mais vulnerável à pobreza, que tem uma velhice com menos condições socioeconómicas e que tem também ao longo da sua vida muito mais dificuldades, desde a desigualdade salarial a todas as outras circunstâncias que nós conhecemos. Portanto, parece-me boa nesse sentido e complementar às famílias monoparentais. Era nessa perspectiva, portanto, ou seja, nós notamos que de facto é uma condição e os nossos programas cada vez mais acabam por mostrar isso. É uma condição de género, não é só uma questão de família monoparental, mas é uma coisa que pode levantar alguma polémica, não sei, eu estou do lado em que acho que isto é interessante e favorável, porque realmente há uma pobreza muito sistémica, especialmente até nas mais velhas, nas reformadas, e portanto havia aqui uma discriminação positiva, mas se bem que eu percebo aqui o ponto que tem que ser tudo olhado de igual, não sei se podemos dizer que há equidade já não sei se é preciso aqui algumas prioridades para as coisas não serem vistas com mais equidade e com menos igualdade neste caso. Mais alguma, mas pronto, é uma coisa aberta à discussão, tem que passar pelo Executivo e logo se vê o que é que vai acontecer, é sempre uma aventura. Mais coisas, estamos concluídos, está tudo apresentado, divulgamos os resultados para todos, continuamos abertos a sugestões, portanto, depois de verem tudo e de verem, portanto, isto é a apresentação, nós vamos pôr ainda daquilo que foi dito, as coisas que vamos mudar ficam concentradas neste único slide e, portanto, já ficam a saber que é isso. Se quiserem mais qualquer outro assunto, continuem a falar connosco, mas nós agora vamos levar esta reunião de Câmara e começar toda a conversa com os partidos políticos para tentar perceber se conseguimos construir um consenso e fechar este documento que nos parece particularmente... Está ali mais uma, particularmente, não, é só para dizer adeus, está bem, vai, então vá, acabamos aqui. Será muito obrigada por terem vindo, a ver se é o último, a ver se para a próxima, e agradeço-vos a todas as vossas sugestões. Ficou muito melhor com tudo o que vocês disseram, agradeço-vos sinceramente.